Olá, tudo bem, pessoal? Tô com saudade, mas hoje não poderei estar aí. E em função disso, eu resolvi gravar a aula para vocês, tá? O assunto que nós vamos ver em aula hoje é sobre a lei de Coulomb, ou lei de Coulomb. A gente utiliza as duas terminologias, então se vocês ouvirem falar sobre lei de Coulomb ou lei de Coulomb, as duas estão valendo, tá? A lei de Coulomb, pessoal, ela foi feita pelo físico Charles Augustin Coulomb. E, na verdade, essa lei nada mais é do que uma fórmula matemática que ele desenvolveu para determinar a força de atração ou repulsão que existe entre as cargas elétricas. Cargas elétricas chamadas aqui pontiformes. Pontiformes, pessoal, porque a dimensão e a massa, elas são consideradas desprezíveis. Então, na equação desenvolvida por ele, a força de atração e repulsão, ela é calculada desconsiderando, então, o tamanho da carga ou a dimensão da carga que eu tenho, tá? Isso é um dado importante sobre a lei de Coulomb. Aí, só para relembrar, então, a gente já viu pelo princípio da atração e repulsão que quando a gente tem cargas que têm o mesmo sinal, nós temos então uma força de repulsão. Então, nós não temos uma força de atração quando as cargas são de mesmo sinal. E nós temos uma força de atração quando as cargas então têm sinais opostos, são sinais diferentes. Na lei de Coulomb, que nós já vamos ver como é esta lei, existem dois fatores que são levados em consideração para se determinar a força elétrica, então, com que essas cargas se atraem ou elas se repelem. Uma delas refere-se à distância em que eu tenho essas duas cargas, e outra refere-se à quantidade de carga que eu tenho em cada uma. De modo que nós vamos ver logo abaixo que a lei de Coulomb, ela então é enunciada como sendo a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes, isso é importante. E aí ele coloca o seguinte, que a força, então, como eu disse para vocês, depende da quantidade de carga que eu tenho, então, em relação a duas cargas que eu estou analisando. É evidente que quanto maior a quantidade de carga que ela tem, maior é a atração. Então, vamos supor que aqui eu tenha 10 microcoulomb e aqui eu tenha 5 microcoulomb. A atração por essa carga aqui é maior em função de que ela tem uma carga maior. E essa menor em função de que ela tem uma carga menor. Então, nós temos aqui o que a gente diz, uma razão direta entre a força e a quantidade de carga que cada uma tem. Eu sempre vou comparar duas cargas. E dessas duas cargas, então, quanto mais carga cada uma tem, maior é a força de atração ou força de repulsão que elas têm. E aí, nós temos também uma relação entre a distância que essas cargas estão. Se compararmos, então, o exemplo 1 que eu tenho aqui, uma carga positiva e uma carga negativa, elas estão a uma distância x. À medida que eu vou aproximando essas duas cargas, a força de atração entre elas vai aumentando em função de que eu estou diminuindo a distância entre elas. Então, assim, o que a gente pode observar é que quanto maior a distância entre as cargas, ou seja, mais afastadas elas estão, menor é a força de atração, então vai diminuindo à medida em que afastamos estas cargas. E o inverso também é válido, ou seja, à medida que a gente vai aproximando uma carga à outra, então nós temos um aumento dessa força de atração. Mas tem um detalhe que é bem importante na lei de Coulomb, que essa distância, ela não é uma distância simples. Através, evidente, dos cálculos que ele fez para chegar nessa equação, ele concluiu que a força, ela
então, está ligada à distância, mas é a distância ao quadrado. Isso é uma coisa bem importante. Então, a força, ela aumenta ou diminui, dependendo da distância, mas é uma distância ao quadrado. Logo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho em relação a essa questão da distância ao quadrado. Mas o que tem que ficar claro é que, quando a gente aumenta a distância, diminui a força. Quando a gente diminui a distância, aumenta a força. Quando aumentamos as cargas, aumenta a força. Quando diminuímos as cargas, diminui a força. De modo, então, que no enunciado a gente tem lá que as cargas, então, elas são diretamente proporcional, né? Então, ao produto dos módulos de cada carga. O produto dos módulos é Q1 vezes Q2. E é importante destacar que é módulo, porque nós vamos trabalhar com cargas negativas, por exemplo, e não há necessidade de levar o sinal junto. Porque quando a gente trabalha com módulo, o módulo não leva sinal, então sempre vamos trabalhar com os valores. Então, embora eu tenha, por exemplo, menos 5 microcoulomb, na equação não vai o menos, vai apenas os 5 microcoulomb, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6. E ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância que o separa. Isso é muito importante. Então, é sempre ao quadrado. A lei de Coulomb é importante frisar isso, que ele está associado a isso. Pois bem, até agora eu não falei nada em relação a esse K que aparece aqui. Bom, existe então esta relação entre a força, as cargas e a distância, só que o meio em que as cargas estão também influenciam a força de atração ou repulsão entre as cargas. Então, esse meio é representado por esse K, e esse K a gente diz que é a constante eletrostática. Essa constante eletrostática, ela depende do meio em que as cargas estão. Então, normalmente se trabalha com um modelo ideal e a gente sempre considera que as cargas estão no vácuo, na grande maioria das vezes. E se as cargas estão no vácuo, essa constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 na 9 newton por metro quadrado. Esse é um valor sempre aplicado quando as cargas estão no vácuo. Então, é interessante que quando a gente for resolver qualquer exercício, se observe em qual meio as cargas estão. Um exemplo, quando as cargas estão no ar, só para ilustrar, essa constante aqui ela é bem menor, em função de que o ar, então, ele não é um bom condutor, então tem toda essa análise a ser feita. Então, no vácuo é sempre esse valor, às vezes as questões até nem dão um valor, só dizem que está no vácuo e aí a gente não tem o valor, porque já se sabe que é 9 vezes 10 na 9 newton por metro quadrado. Em questão de unidades, então, o meu F, que pode ser tanto força de atração ou repulsão, se sabe que é atração ou repulsão de acordo com as cargas que a gente vai utilizar. Por exemplo, se for duas cargas positivas, se sabe que a força é de repulsão. Se forem duas cargas negativas, também se sabe que a força é de repulsão. Agora, se eu tiver uma carga que é positiva e uma carga que é negativa, então nós temos força de atração. A unidade, então, para força é o Coulomb, C maiúsculo, tá? Então, força, sempre que for se determinar força, sempre a unidade vai ser em Coulomb. A constante, então, eu já comentei, né? A constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado. O Q1 e o Q2 são as cargas elétricas, e aí só para relembrar que o Q, ele vem da fórmula da Quiné, né? O Q, N, número de elétrons ou número de prótons, vezes a carga elementar do elétron e do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Só para relembrar. A unidade é Coulomb. E a distância, pessoal, ela é sempre em metros, em função de que a minha constante eletrostática, ela é sempre em metros quadrados.
Então, tem que observar isso, que aqui sempre vai ser em metros. Muito bem. Eu coloquei um exemplo de cálculo aqui para a gente fazer. Depois eu vou deixar uma pequena lista de exercícios para vocês continuarem e tentar fazer. A fórmula de Coulomb é bastante simples. O primeiro passo é retirar os dados, verificar o que a questão pede e se determinar então o que a questão pede. Sempre observando que tem que se cuidar as unidades, isso é uma coisa interessante e importante de se destacar, para vocês não terem problemas na hora de calcular. Então, nessa questão aqui de exemplo que a gente vai trabalhar, tem assim: calcule a intensidade da força elétrica de repulsão. Então, assim, ó, nós temos duas cargas de mesmo sinal. Observa-se que essas duas cargas são duas cargas positivas, porque eu não tenho menos aqui na frente, tá? Então, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Pontiformes, só relembrando, eu estou desconsiderando a massa e a forma dessas cargas. Então, de uma das cargas, que eu posso chamar de Q1, essa carga é 3 vezes 10 na menos 5. Ali não tem a unidade, mas é Coulomb, tá? E a outra é 5 vezes 10 na menos 6. Não importa quem eu coloque primeiro, se é o Q1 e o Q2, não precisa se preocupar com isso, a ordem dos dois não muda em nada, tá? Então, tanto faz eu inverter aqui, no fim, dá a mesma coisa. Aí, como eu disse para vocês, ó, a questão diz que as duas cargas se encontram no vácuo, não deu o valor da constante, mas a gente sabe que a constante vale 9 vezes 10 na 9 newton por metro quadrado. Então, ela vai aparecer aqui na minha constante. E aí, no finalzinho, a gente tem que a distância é de 15 centímetros. 15 centímetros, eu não posso usar a unidade centímetros, eu tenho que usar a unidade metros. Para obter metro aqui, basta dividir por 100, então eu vou obter 0,15 metros. E aí, então, eu tenho todos os dados, porque o meu objetivo é calcular a força. E aí, pela fórmula, então, nós temos que a força é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Um macetezinho para a fórmula de Coulomb é: força é igual a Kq ao quadrado, tá? Para vocês não esquecerem. Kq ao quadrado é a lei de Coulomb. E aí, nós vamos jogar agora aqui, então, na fórmula para determinar o valor que ele pede. Então, eu quero saber força. Aqui a minha constante vai ser 9 vezes 10. 9 vezes 10 na 9. E aí, nós teremos... que não vai dar. 9 vezes 10 na 9. O Q1, então, nós temos aqui que é 3 vezes 10 na menos 5. Então, já vamos colocar aqui. 3 vezes... 3 vezes 10 na menos 5. O Q2, nós temos 5 vezes 10 na menos 6. E a distância, então, é 0,15, só que 0,15 ao quadrado. Bom, aqui para resolver, primeiro pode-se multiplicar todos os números de cima. Então, eu vou fazer 9 vezes 3 vezes 5. Os expoentes a gente faz uma soma, porque é multiplicação. A resposta que der, a gente divide pela resposta que obtivemos aqui, o quadrado, e nós vamos ter, então, a força de repulsão entre essas duas cargas. Então, vamos calcular. De posse de calculadora, vamos ao nosso cálculo.
Então, como eu disse para vocês, primeiro, então, a gente faz essas multiplicações aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15, e aí eu vou ter 15 vezes 9, eu vou obter 135. Então, vamos colocar aqui, ó, 135 vezes 10, o 10, a potência de 10 vai continuar. E aí o que a gente tem que fazer é somar os expoentes, porque na multiplicação o que a gente faz é somar os expoentes. Então eu vou ter, ó, eu tenho dois expoentes negativos, somando os dois eu tenho menos 11, menos 5 com menos 6 dá menos 11. E aí, menos 11 com mais 9, então eu vou ter um expoente negativo aqui em cima, que vai ser menos 2, dividido por. Então, nós temos que fazer 0,15 ao quadrado. Então, 0,15 vezes 0,15, nós vamos ter 0,0225. E aí aqui tanto faz, por exemplo, como o expoente deu pequeno, menos 2, a gente poderia escrever o número aqui sem a potência de 10, se a gente quisesse. Então, 10 a menos 2, eu teria que andar com a vírgula para a esquerda duas casas. Então, o que eu teria? Menos 2, ó, a vírgula está atrás do 5, então a gente vai andar uma casa, duas casas, a vírgula fica atrás do 1. Então, eu teria assim, 1,35 dividido por 0,0225. E aí, a minha resposta vai ser 60. Então, a minha força aqui, F, vai ser igual a 60 newtons. E aí já vou aproveitar para fazer uma pequena correção numa unidade que eu coloquei errado aqui em cima. Então já vamos voltar e fazer a correção aqui. Eu tinha dito que a força de atração ou repulsão entre as cargas, então o F, a unidade dele é Coulomb, tá? Então tá errado, a unidade é Newton, tá? Coloquei errado a unidade de força é em Newton, sempre em Newton, tá? E aí também, só para reforçar, isso justifica porque que a minha distância tem que ser em metro. Sempre que eu utilizar para força Newton, então a distância tem que ser em metro. E também em função da constante, que a constante sempre é metro quadrado aqui. Então também a unidade vai fazer com que a distância seja em metros. Então basicamente, pessoal, o que a gente faz é aplicar a fórmula da lei de Coulomb, uma fórmula matemática, só jogar os dados na fórmula e calcular. E aí eu só queria fazer algumas observações, que lá na lista de exercícios, então vocês vão ter outras coisas envolvendo outros tipos de cálculo. Mas o foco maior que vocês vão dar em responder as questões vai ser referente ao que a gente viu aqui de exemplo. E aí, só para reforçar, principalmente em questões de vestibular, se reforça muito a ideia da questão da relação entre a força e a distância entre as cargas. Isso é uma coisa importante de se destacar e reforçar, e a gente vai conversar isso em outro momento, mas eu só vou colocar aqui no finalzinho para a gente terminar aqui. Então, essa relação. Então, vamos supor que eu tenha duas cargas e que eu não altere a quantidade de carga que elas tenham. Então, inicialmente, eu posso dizer que cada carga tem um Coulomb, digamos assim. Eles estão na mesma constante e eu quero, então, fazer algumas variações na força. E nessas variações que eu vou fazer na força, então eu vou usar a distância entre as cargas para poder fazer, então, essa variação. E aí a gente tem o seguinte, então se eu tenho duas cargas e elas têm uma força, uma determinada distância, e em um determinado momento eu aumento a distância duas vezes, então eu vou aumentar a distância duas vezes.
tá? Aumento essa distância entre essas cargas. Então, a relação que vai ter na força, nesse aumento da distância, vai ser uma diminuição da força. Isso a gente já sabe, é inversamente proporcional. Então, eu aumento a distância, consequentemente, a força vai diminuir. Só que ela não vai diminuir só 2 vezes. Ela vai diminuir, na verdade, 4 vezes. Então, a força diminui 4 vezes. Por que ela diminui 4 vezes? Diminui 4 vezes porque a minha distância é sempre ao quadrado. Então, se eu aumento a distância 2 vezes, a força vai diminuir, só que ela vai diminuir 4 vezes. Se eu aumentar, por exemplo, a distância 3 vezes, nós vamos ter, então, de novo, uma diminuição na força. A força diminui, mas agora ela vai diminuir 9 vezes. E ela diminui 9 vezes porque eu aumentei a distância 3 vezes. E assim sucessivamente, tá? Então, isso é uma coisa importante para se destacar sobre a lei de Coulomb.